Um dos aspectos fundamentais no desenvolvimento de uma aplicação web, uma aplicação desktop, mobile, etc., é a validação dos dados introduzidos pelo utilizador, pelo usuário. E isto é extraordinariamente importante porque, na esmagadora maioria dos casos, os usuários vão escrever aquilo que nós estamos à espera, mas em algumas circunstâncias eles vão inadvertidamente escrever coisas que não deveriam ter escrito e, em alguns casos muito particulares, poderemos ter usuários que vão tentar ultrapassar as barreiras de segurança do nosso sistema utilizando os inputs dos nossos formulários, nomeadamente através de mecanismos de SQL injection, tentativa de aceder aos dados ou alteração dos dados da nossa base de dados, se os nossos formulários não estiverem protegidos. Já falamos aqui ao longo desta playlist sobre o CSRF, ou Cross-Site Referencing Forgery, ou Request Forgery, como queiram chamar, e esse é um mecanismo de segurança, mas existem outros, e nós temos que ter sempre muita atenção relativamente aos formulários que aplicamos nas nossas aplicações, ou desenvolvemos para as nossas aplicações. Porquê? Porque nós temos que controlar, de facto, o que é que o nosso utilizador vai preencher. Por exemplo, num formulário tão simples de login, onde é suposto existir um username e uma password, nós devemos ter regras. E essas regras podem passar pelo facto de, por exemplo, o usuário ou o nome do utilizador ser, por exemplo, um endereço de e-mail, e então nós temos que validar se de facto foi um endereço de e-mail que foi inserido, e a password ter, por exemplo, alguma expressão e ter que ter pelo menos um caractere maiúsculo, minúsculo, etc. E usarmos aqui regras de validação relativamente simples, até regras de validação mais complexas que recorrem à utilização de regex. Bom, eu irei explicar mais à frente o que é isto, irei dar alguns exemplos sobre isto, mas eu quero que vocês percebam como é que as validações podem funcionar dentro do Laravel. Há pelo menos duas formas de nós as podermos construir. Podemos colocá-las diretamente dentro do nosso controlador, quando o controlador recebe a submissão de um formulário num determinado método, mas podemos também criar um request específico, ok? E não um request genérico para podermos tratar isso. Bom, iremos a seu tempo ver isso com alguma calma. Em relação aqui à documentação, vocês vão ter a possibilidade de reparar que se entrarem aqui no Basics, aparece aqui o Requests, ok? No básico aparece o Requests. E o Requests vai ter aqui uma documentação relativamente extensa. Porquê? Porque o HTTP Request significa na prática o quê? É o pedido que é feito à nossa aplicação. Da mesma forma que o response é a resposta que a nossa aplicação dá para o browser, nomeadamente neste caso, ou tradicionalmente, com recursos estáticos, como é o caso das imagens, etc., ou páginas HTML e vídeos, sons, enfim, o que vocês entenderem, mas não só. Uma resposta a um determinado pedido pode vir também acompanhada de determinados cabeçalhos ou headers da nossa página, que vão proporcionar ao browser informações adicionais que não são visíveis na maior parte dos casos no nosso browser, mas que estão a informar o nosso browser de determinadas localizações, etc. Enfim. Bom, relativamente ao request, como vocês podem aqui verificar, ele serve para muitas coisas, mas mesmo muitas coisas. Nós, através do request, que é escrito aqui desta forma, dentro dos nossos métodos, já iremos fazer aqui um exemplo, o request dá-nos acesso aos inputs, dá-nos acesso aos elementos da sessão, dá-nos acesso a mecanismos de validação, dá-nos acesso a um conjunto imenso de coisas. Por exemplo, se nós tivermos um formulário para carregar ficheiros, ele já contém um conjunto de funcionalidades fora da caixa, isto é, está pronto, não é preciso inventar a roda, já contém um conjunto de funcionalidades para percebermos que tipo de ficheiro foi carregado, qual é a extensão de ficheiro, o file name, etc. Enquanto que se nós tivéssemos que fazer este código todo com PHP puro, iríamos obviamente perder mais tempo, porque teríamos que fazer todas essas implementações. Bom, dito isto, vamos fazer aqui um breve exemplo. Eu neste momento, obviamente, tenho aqui um projeto completamente vazio, ele está aqui aberto. Vamos fazer aqui o seguinte, nas nossas routes, eu vou abrir aqui o ficheiro web.php, vou eliminar esta route, não me interessa, e vamos aqui também eliminar a view que aqui existe. Então eu vou aqui às views, e aqui o welcomeblade.php também vai desaparecer. Ok, vamos fazer aqui um delete. Ok, foi eliminado, não temos rigorosamente nada, portanto, neste momento o que vai acontecer aqui é que a nossa aplicação de Laravel não existe. Bom, o que é que nós vamos aqui fazer? Nós vamos colocar aqui uma route, vamos colocar aqui um get e vamos colocar aqui que a página de entrada seria uma suposta página de login, ok? Só para termos ali dois inputs. Então, vamos dizer aqui que ela vai... vamos usar aqui controladores, ok? Então vamos colocar aqui um main @index.
Portanto, se nós agora formos aqui criar um controlador, PHP artisan make controller main, simplesmente assim, um controlador muito simples. Nós agora vamos abrir aqui o nosso main controller. Ok, aqui está ele. E vamos criar aqui então o public function index. E neste caso, se eu colocar aqui echo olá, nós vamos estar a entrar dentro deste comando se entrarmos dentro da raiz do nosso website. À partida, tudo irá funcionar corretamente. Aqui está o erro a dizer que, de facto, não vai funcionar corretamente, mas isto acontece não porque a route esteja mal escrita, mas porque nesta versão neste caso, nesta versão do Laravel, há aqui uma pequena alteração que nós podemos fazer. Das duas, uma. Ou colocamos aqui um namespace completo, isto é, em vez de ser só main.index, nós vamos colocar aqui app/http/controllers/main.index, neste caso, ok, não é o .php. Se eu agora refrescar aqui, eu vou ter o olá. Se nós não quisermos ter aqui isto desta forma tão mais confusa em termos de escrita, o que nós podemos fazer é muito simplesmente isto. Vamos fazer aqui o Ctrl+P para ir buscar o Resource Service Provider. Neste caso vocês colocam Resource, ou neste caso não é o Resource, mas sim o Route Service Provider. E neste fecheiro que faz parte da framework, vocês vão verificar aqui, é que ele é relativamente pequenino, ok? Ele começa aqui com um conjunto de informações, depois tem aqui comentado esta instrução que aqui está. Protected namespace app/http/controllers. Vocês vão simplesmente descomentar aqui isto que aqui está, para que ele depois seja usado aqui como o namespace. Agora reparem, eu vou guardar e agora já não vamos ter erro com esta route. Então vamos fazer aqui um refresh e cá está então a nossa route. Vamos muito rapidamente criar aqui uma view que vai ser apresentada. Então vamos fazer aqui um return view e esta view vai ser o FRM login, formulário de login. Obviamente que este formulário não existe, então nós vamos criá-lo aqui no Resources. Então vamos aqui a Views, vamos criar aqui um novo fecheiro, frmlogin.blade.php, e aqui vamos criar simplesmente um bloco de código de HTML, onde vamos colocar aqui um formulário. Vamos colocar aqui um formulário, vamos verificar apenas que tudo isto está a funcionar corretamente. Reparem, cá está então já a aparecer a expressão formulário que nós escrevemos aqui. Vamos criar aqui o nosso formulário. Para criar o formulário, fazemos um formulário em HTML, tradicional. Aqui no Action já vamos trabalhar isso. Aqui vamos colocar sempre o @CSRF, ok? E aqui vamos colocar os dois inputs. Eu vou aqui colocá-los dentro de dois divs, para facilitar as coisas. Vamos colocar aqui o input de e-mail. Vamos considerar que o username tem que ser um e-mail. Então este input de e-mail vai ter o nome de text usuário. O ID nós não vamos precisar dele por agora. E vamos ter aqui ainda um outro que é a password. Password. E vamos colocar aqui text senha. Vamos colocar ainda um outro div com o input submit. Ok? Então vamos colocar aqui input submit. Ok? E no value vamos colocar aqui entrar. Então se nós agora formos refrescar, temos aqui com um aspecto visual muito deplorável, mas temos aqui um formulário que tem aqui um espaço para nós podermos colocar então um endereço de e-mail e temos aqui um espaço para colocar uma password. O que nós vamos ter que indicar também é qual é o método que vai tratar então a submissão deste formulário. Então neste caso nós vamos colocar aqui, eu pessoalmente gosto de dar nomes às minhas routes, então vou colocar aqui route frm login submit. Ora, esta route não existe, o que significa que eu vou colocar aqui também o nome para esta, neste caso name frm login, e agora nós vamos copiar isto que aqui está, vamos colocar aqui frm login submit, vamos colocar aqui o frm login submit e aqui também, ok? Então nós vamos copiar e colar para ali. Aqui obviamente que ele vai receber um post. Bom, o que é que vai acontecer então aqui? Eu vou ter que criar este método aqui dentro do main.
vamos fazer aqui um public function frm login submit. Aqui dentro dos parâmetros nós vamos necessitar de ter um request, e reparem que eu não estou a colocar o $sign, okay? É simplesmente estou a dizer eu quero utilizar aqui este service provider, que é um request, ok? Está aqui. E o que nós vamos aqui fazer é basicamente colocar aqui o nome disto. Tradicionalmente nós vamos colocar request, ok? Não é obrigatório que se chame request, mas é muito comum que seja esta a expressão usada, ok? Aqui nós vamos ter agora a possibilidade de verificar é que podemos ir buscar os inputs introduzidos pelo utilizador da seguinte forma. Por exemplo, eu posso dizer aqui que o usuário é igual a request input text usuário. E posso dizer que a password, aqui foi mais para baixo do que devia, vamos fazer aqui um redo, vamos colocar aqui que a password é igual a text password, ou neste caso text senha, porque ela tem que bater exatamente com isto que aqui está. Então nós conseguimos de uma forma muito rápida obter estas informações. Agora reparem, eu vou fazer aqui um echo usuário, vamos aqui concatenar com uma quebra de linha e vamos fazer aqui a password, ou neste caso vamos colocar password, porque é o nome que nós demos ali, poderíamos ter dado senha, não havia qualquer problema. Portanto, se eu agora refrescar tudo isto e se colocar aqui teste.pt e vamos colocar aqui ABC123. Se eu agora clicar aqui em entrar, o que vai acontecer é que se tudo estiver a funcionar corretamente, ele vai apresentar o resultado correto. Neste caso ele diz-me o texto do usuário é um não objeto. Bom, porquê que isto terá acontecido? Neste caso por uma razão relativamente simples. Eu aqui quis ir longe demais. Aqui de facto nós devemos utilizar este tipo de inscrição. Ok? Isto é, eu quero ir buscar dos inputs aquele que tem estas chaves. Agora sim, nós vamos aqui refrescar e vamos continuar e já vamos ver aqui então o teste.pt e o ABC123. Agora, o que é que acontece aqui? Na maior parte dos casos, vocês vão querer usar, em primeiro lugar, uma validação de HTML5. Ou neste caso, por exemplo, colocar aqui um required para dizer que ambos estes campos são de preenchimento obrigatório. Então, reparem o que é que acontece. Quando eu aqui tento entrar, ok? Ele aqui não está ainda refrescado, como deve ser, ok. Vou clicar aqui em entrar e ele diz-me preencha este campo. Se eu preencher este campo, mas não preencher, por exemplo, com o formato de um e-mail, o que vai acontecer é que ele vai me dizer tem que ser um endereço de e-mail, portanto falta aquilo. O mesmo acontece se eu preencher aqui com o teste e, portanto, está bem preenchido e tentar entrar, mas não tenho a minha password, ela não está preenchida. Ora, o que nós vamos ver já no próximo vídeo desta série é como é que nós vamos ultrapassar estas validações do HTML, que são muito fáceis de ultrapassar. Reparem que eu estou aqui a clicar em entrar, ele diz-me, não, você não pode avançar porque não preencheu este campo, mas se eu pressionar aqui o F12 e abrir aqui o meu formulário, o que vai acontecer é o seguinte, eu vou aqui aos elementos, vou aqui abrir o meu formulário e vou dizer aqui nos meus dois inputs, vou fazer um duplo clique e remover daqui o required diretamente. E aqui dentro deste eu vou fazer a mesma coisa. Isto é, vou retirar daqui o required. O que vai acontecer agora é que se eu quiser, por exemplo, submeter os dois formulários sem escrever, ou melhor, os dois inputs sem escrever rigorosamente nada, eu vou poder fazê-lo, ok? Sem qualquer problema. Então nós temos que criar um mecanismo para podermos ultrapassar essa barreira de segurança, que é a possibilidade do utilizador vir aqui à consola e editar os dados e poder submeter o formulário completamente vazio, e para isso nós vamos fazer a implementação aqui das validações de formulário.